Olá, vamos dar início a partir de agora a mais um Business Cast. É o Business Cast dessa semana que trouxe para conversar com a gente, uma vez que aqui não tem entrevista, Tiago Junqueira. Ele é formado em agronomia por uma universidade, uma faculdade de São Paulo, mas já está radicado no Piauí há bastante tempo, tem muita história para contar e aqui ele casou, constituiu família, empreende, gera emprego, gera divisas para o Estado, é um empreendedor e é gente assim que a gente traz para conversar. Olá, Tiago, tudo bem? Douglas, prazer estar aqui com você. Bom, como eu falei, ele é paulista e eu queria que a gente começasse esse bate-papo, Tiago. Estou falando um pouco da tua história. Como é que você chegou aqui? Eu já sei mais ou menos, mas os nossos internautas estão curiosos para saber como é que um agrônomo paulista vem para o Piauí, vem para o interior e transforma toda uma região produzindo alimentos e ajudando a alimentar o Brasil e o mundo. Douglas, essa é praticamente a pergunta que, quando eu conheço e recebo as pessoas lá na fazenda, é a pergunta principal, né? Todo mundo pergunta como eu vim parar aqui, por quê, quando, enfim. É a curiosidade de saber como é que alguém sai lá de Ribeirão Preto, que é uma cidade assim, para quem não conhece, é uma região muito rica do interior de São Paulo, que ficou conhecida ali na década de 90 como Califórnia brasileira, região muito de cana, né? Cana-de-açúcar, usinas. Uma cidade rica dentro do estado de São Paulo. Muito rica. E por isso mesmo muito conhecida no Brasil, pelo menos de nome, né? Exatamente. Então é a primeira curiosidade que todos me perguntam, mas como? Por que o Piauí? Né? De que forma que você veio parar aqui? São as curiosidades da vida, né? Destino. Eu acredito muito em Deus, eu acho que estava no plano dele, estava escrito que eu vinha para cá. E o fato de como eu cheguei aqui também traz muita curiosidade. Eu vou contar um pouco para você, você vai achar curioso como Deus às vezes escreve certo por linhas tortas, né? Então eu fiz faculdade lá em Jabuticabal, que é uma cidade muito próxima ali de Ribeirão, e acabei estendendo... Unesp, né? Unesp de Jabuticabal, fica a 60 quilômetros ali de Ribeirão, e o destino quis que eu ficasse um períodozinho a mais do que o normal, né? E isso fez com que eu conhecesse duas peças principais, que foram dois amigos que, por destino também, acabaram vindo para Balsas, no Maranhão, um pouco antes que eu. E através desses dois amigos eu acabei vindo parar no Piauí. Então, eles não eram contemporâneos meus, nenhum desses dois amigos. Um era mais velho, o outro veio depois que eu. Acabaram se formando, o primeiro veio para Balsas, o segundo... Paulistas também? Paulistas, um de Ribeirão Preto, outro de Itu, né? Esse de Itu veio primeiro para Balsas, se formou primeiro do que nós, veio para Balsas, no Maranhão. E esse segundo amigo, que foi um que ficou o meu último período de faculdade, ele se formou 6 meses antes que eu, tá? E a gente era muito próximo, muito amigo, até hoje. E ele, logo depois que formou, ele teve 2 propostas de emprego. Uma para ficar ali na região de Ribeirão Preto e outra proposta, curiosamente, para Balsas, no Maranhão. E ele veio trocar ideia comigo. Ele falou, pô, o que você acha? Qual que é a tua opinião? Eu disse para ele, né, Guilherme, eu disse para ele, olha, se você quiser qualidade de vida, fica aqui perto de Ribeirão. Agora, se você quiser dar uma apostada, dar uma arriscada na tua vida, e a hora é agora, quando upgrade, né? Quando se é jovem, né, que se pode arriscar. Arriscar desafios, né? Uma fronteira agrícola, né, no Maranhão. Eu disse para ele, vai para Balsas. Registre-se aqui que Balsas é um grande produtor de grãos de soja. E de soja. Exatamente, né? É um polo agrícola, né, há mais tempo do que o Piauí. E ele perguntou, mas pô, eu não conheço ninguém em Balsas. Eu falei, eu tenho um grande amigo em Balsas que morou comigo, né, fez faculdade antes de você entrar na faculdade, ele estudou comigo, que é o Tristão, o Alessandro. Eu liguei para o Alessandro, botei os dois em contato, deu certo, um recebeu o outro, ele veio para Balsas, esse amigo meu chamado Guilherme. Encontrou com esse outro amigo que já estava em Balsas. 6 meses depois eu me formei, né, lá em Jabuticabal. E liguei para os dois para convidar para a minha formatura. E eles falaram, olha, infelizmente é janeiro aqui é a época de plantio de soja, estamos no rojão, o que você vai fazer depois que você formar? Eles me perguntaram. Eu falei, eu pretendo ir para a fazenda do meu pai no Paraná, vou trabalhar lá no Paraná. Meu pai está lá no Paraná até hoje, a gente é de Ribeirão, meu pai tem uma propriedade no Paraná. Produz soja também? Soja, em São Miguel do Iguaçu. Meu pai está lá desde 1964, é uma região ali próxima de Foz do Iguaçu, próxima de Itaipu,
Depois eu te conto um pouco dessa história lá do meu pai. E ele foi para o Paraná, meu pai, em 1964, com 28 anos de idade. A mesma idade que você curiosamente, veio pra cá. a mesma idade que eu vim para cá. Aí esses dois amigos me ligaram e me responderam o meu telefonema, né? E falaram, olha, não dá para a gente sair, mas sugerimos para você que depois que você acabar a colheita lá do Paraná, em março, você venha para Balsas. Você tem que ver o que está acontecendo aqui. O lugar, testemunhar, né? O lugar para você expandir os negócios é aqui. E assim eu fiz, né? Convidei um irmão meu na época, em abril de 2004, e viemos para Balsas, conhecer a cidade de Balsas. Já conhecia o Nordeste? Não, Maranhão, nada. Então a primeira vez que eu vinha para a região, eu vim para Balsas. E como esses dois amigos meus eram um de Ribeirão, um de Itu, eu perguntei qual era o melhor caminho para chegar em Balsas. Como é que eles utilizavam quando eles iam para São Paulo, os familiares deles vinham para Balsas. Se era por São Luís, por Teresina, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E um deles já estava aqui há 6 meses, o outro já estava há 5 anos. Quer dizer, o cara ia me passar o melhor caminho, o mais rápido, etc. Tal. Eles falaram, olha, você pega um avião em São Paulo, desce em São Luís, de São Luís você vem para Balsas, são 800, 850 quilômetros. Assim eu fiz. Fizemos, né? Eu e meu irmão. Ficamos encantados com Balsas, rodamos ali acho que uns 10 ou 15 dias, fazendas de soja, isso foi em abril de 2004, tá? Voltei para Ribeirão, tive uma conversa com meu pai, eu e esse meu irmão Lourenço, tivemos uma conversa com meu pai, falamos, pai, o lugar de procurar área de expansão é lá em Balsas. Seus amigos, os dois, vieram trabalhar para alguém ou vieram empreender? Trabalhar para alguém. Mas você queria vir empreender? Eu queria vir empreender. Meu pai estava com uma reserva financeira de caixa interessante na época. Meses atrás ele estava rodando já o Mato Grosso, meu outro irmão também estava rodando, outras regiões do Brasil. E a gente achou muito interessante Balsas, porque o preço da terra ainda estava mais barato do que outras regiões, né? E assim acontece, Douglas, há décadas, né? A agricultura vai puxando como uma locomotiva o desenvolvimento. O grande trator do desenvolvimento é a agricultura, né? Então, aconteceu e vai continuar acontecendo assim. Locomotiva do É a locomotiva. Então, as regiões elas vão sendo desenvolvidas, vão melhorando, vão gerando emprego, vão ficando mais ricas. E as pessoas vão migrando, porque as gerações vão chegando, as fazendas vão se dividindo, as fazendas grandes vão se dividindo. E assim aconteceu com Mato Grosso, com Goiás, com Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, com Balsas, já está acontecendo no Piauí e deve acontecer, eu acho que num futuro, a gente não sabe prever quanto tempo, mas com a região norte do Brasil, você falou uma que coisa, tem um potencial você falou muito uma coisa grande. interessante aí, você vai continuar contando a sua história, eu queria fazer só um parêntese, para a gente puxar outro assunto, que isso é o espírito do podcast, é isso, né? Sim, sim. Você falou aí em Luiz Eduardo Magalhães, falou lá de Balsas, e por coincidência eu conheci essas regiões antes, talvez assim, no princípio, no início. E andei lá, como eu andei em Luiz Eduardo Magalhães, antes da explosão da soja, do agronegócio. E depois, mais recentemente, em 2019, eu voltei a Luiz Eduardo e nas minhas idas a Brasília a gente sobrevoa boa parte daquela região dá para perceber a transformação que aconteceu ali. Total. Mais precisamente, aqui em Balsas, na época eu era assessor de comunicação da Arquidiocese de Teresina, mais precisamente da CNBB, da representação da CNBB aqui, eu fui para um encontro em Balsas. Encontro de lideranças, de pastorais. E foi bem no início, depois eu voltei, não consigo acreditar na transformação. No Piauí, eu andei quando a Bung se instalou. Já conhecia lá, já conhecia Uruçuí algumas vezes, muita dificuldade de acesso, a gente tinha que ir para o Maranhão, tinha que ir para São João dos Patos, tinha que ir para Benedito Leite, Beleite, atravessava numa balsa para voltar para o Piauí, porque não tinha estrada, de Floriano para lá não tinha estrada. A gente ia para Floriano, atravessava para Barão e aí seguia. Estrada também não muito boa, mas a gente chegava. Pelo Piauí era mais difícil. Então eu acompanhei aquilo ali, a cidade alta de Uruçuí, que você conhece, onde está a Bung, ali onde tem aquele entroncamento. Aquilo não tinha nada, absolutamente nada. Mato.
Depois eu voltei, e voltei muitas vezes, pelo menos umas 10 vezes nos últimos 20 anos. Sim. E cada vez que eu chego, me surpreendo. Embora, e aí é o que eu queria até te fazer essa pergunta, parece-me que o impacto do progresso lá na região de Balsas foi muito mais rápido e mais forte do que no Piauí, ou eu estou enganado? Não, eu tenho essa impressão também. A impressão que eu tenho é de que o Piauí é numa velocidade menor. Né? Porque no Maranhão explodiu, né? Luiz Eduardo também, né? E concentrado. Eduardo, E concentrado. A cidade talvez se transformou. Quando a gente fala em transformação, por exemplo, lá em Uruçuí, é uma transformação diferente, por exemplo, de Luiz Eduardo. Sim. Luiz Eduardo, quando eu andei a primeira vez, era uma cidadezinha típica do interior. Acho que chamava Mimoso, né? Quando eu retornei, aí já havia aeroporto, já havia hotéis, revenda de carro, implemento agrícola. Quando eu digo revenda de carro, não é uma revenda. São várias. São todas as concessionárias que existem no Brasil tem concessionária. Montadora tem concessionária na cidade. De máquinas, tratores. E quando eu sobrevoei, aí foi que me impressionei com aquele crescimento. Mas vamos voltar para você. Vamos voltar. Você já está pro Piauí. Você já está lá em Balsas. Estou em Balsas. E aí, com esses dois amigos. Como é que avistou o Piauí? Então, aí é o que eu te falei de Deus, né? Eu voltei para Ribeirão, pai, o lugar para investir é lá. Ele falou, então tá. Eu peguei meu carro, aí voltei de carro. Aluguei uma casa em Balsas, fiquei morando em Balsas e rodei bastante a região. Em busca de oportunidades. Campos Lindos ali no Tocantins, Paragominas no Pará, sul do Piauí, sul do Maranhão, Serra do Penitente ali. E um belo dia... Tava explodindo ali a região de Chapadinha, no norte do Maranhão. Sim, do Maranhão. Naquele ano ali, 2004. Eu conheço Chapadinha também. É a porta de entrada ali por Lençóis e tudo, né? Aí, um belo dia, esse meu amigo que estava há mais tempo em Balsas, o Alessandro, ele estava de férias. Eu falei, vamos passar uma semana em Chapadinha, procurando áreas em Chapadinha. E assim fizemos, né? Eu sei que era uma sexta-feira à tarde, Douglas, de julho de 2004. Julho de 2004. Foi a primeira vez que eu pisei em Teresina, esse dia. A gente ia voltar de Chapadinha para Balsas no sábado, e dava mais ou menos 800 quilômetros. Eu peguei um mapinha da 4 rodas que andava no meu carro, e eu olhei Teresina, e vi que a distância de Chapadinha a Teresina era 250 quilômetros, e de Teresina a Balsas 650, dava 900 o total. E eu perguntei para ele, cara, o que você acha da gente sair agora de Chapadinha? Era uma sexta-feira à tarde. E ir para Teresina. Fazer um pit stop lá, né? Vamos conhecer a capital do Piauí, vamos conhecer Teresina. Você conhece? Ele falou, não, eu também não, vamos lá, ué. No pior das hipóteses, a gente já divide a viagem, amanhã fica só 650 quilômetros para fazer, ao invés de 800 e pouco. Beleza. Entramos em Teresina nessa sexta-feira à noite, uma sexta-feira de julho de 2004, tá? Ele já chamou atenção, porque Balsas na época era uma cidade mas bem acanhada, bem fraca. Já deu uma melhorada. Chamou atenção a entrada em Teresina. As avenidas largas, arborizada, iluminada, uma cidade bonita. Nós entramos ali por União. Por União. Então vocês vieram para... Viemos de Chapadinha, né? Viemos por cima. Acho que por Luzilândia. Talvez. Eu não lembro por onde que eu atravessei. Mas chegamos nessa sexta-feira à noite, em Teresina. Ele quis ir num shopping, perguntamos onde era o shopping, fomos no Teresina Shopping. As coisas foram chamando a atenção positivamente. Ele foi, curiosamente, comprar uma calça lá numa loja e perguntou para a vendedora onde é que tinha um hotel. Ela falou, exatamente do outro lado do rio, o Rio Poti Hotel, tem um hotel bem grande, vocês vão ficar hospedados. É fácil, atravessa o rio, tá no hotel. Fomos lá no hotel, um monstro de um hotel, né? O Rio Poti na época, hoje Blue Tree. Estava lotado o hotel. Nós não entendemos nada, né? Um hotel gigante daquele lotado. Aí perguntamos na recepção, ela falou, não, tá tendo uma festa aqui que chama Micarina, a cidade está lotada. Mas tem um flat aí do lado, que é bem novo e deve ter vaga. A gente atravessou a rua. O do Arrei. Também era bem novinho. Executivo Flat. Tinha vaga, ficamos hospedados. Lembro até hoje o preço. Primeiro hotel dele, viu? Foi o primeiro, né? Lembro até hoje. Aqui, né? Porque ele já tem na Espanha. Tem 2 hotéis na Espanha. Gosto muito dele, acho um cara fantástico. Ficamos hospedados no flat, tá? Saímos para jantar, restaurante bom, balada boa. No dia seguinte... Naquela época tinha segurança, diga-se de passagem. Né? Fomos na Templum, lembro até hoje. Na Templum, uma boate.
E no dia seguinte tomamos café da manhã, pegamos estrada e fomos para Balsas. Mas fomos assim, eu já saí de Teresina indo para Balsas, já assim, querendo que fosse aqui. Aqui, por perto de Teresina. Eu fiquei encantado com Teresina, adorei Teresina. Um mês depois, Douglas, em agosto, estou lá em Balsas, recebo, você vai dando cartão por onde você passa, né? E aí tem uma outra parte curiosa também, que um amigo do meu pai foi fazer lá do Paraná, foi fazer uma visita para ele e falou, olha, eu tenho um corretor lá do Piauí, eu comprei uma terra no Piauí, e tem um corretor lá no Piauí que eu tenho o telefone dele, ele pode ser que tenha oportunidades. Aí meu pai falou, o Thiago tá lá em Balsas. Então trocaram o telefone, o senhor Nerivaldo, aqui de Teresina, me ligou, eu estava em Balsas. Ele falou, Thiago, aqui é o seu Nerivaldo, tá? Eu tenho 2 áreas para te mostrar, uma em Canto do Buriti, uma em Regeneração. Isso foi em agosto de 2004, um mês depois de eu ter colocado os pés em Teresina, né? Aí eu falei, senhor Nerivaldo, me passa aí as características das 2 terras. Eu peguei papel e caneta e fui perguntando para ele, tamanho, preço, vegetação, altitude, chuva, tipo do solo, logística, tá. Um agrônomo conhece o... Sim, por telefone, tá? Eu falei, de Canto do Buriti eu não quero ver. Fator limitante, chuva, na época para mim. Ele falou 800 milímetros. Regeneração, ele falou 1.200, 1.300 milímetros. Essa eu quero ver. Que dia que o senhor pode me mostrar? Ele falou, amanhã. Eu falei, então me ensina como é que faz para eu chegar em regeneração. Ele falou, você sai de Balsas, dorme em Floriano. Regeneração está mais ou menos no meio entre Floriano e Teresina. Amanhã cedo você sai de Floriano, eu saio de Teresina, a gente se encontra no posto lá na BR. Fiz isso. Dito e feito. Dito e feito. Para encurtar a história, fui ver a fazenda, me encantei com a fazenda, Chapada Grande, né, que era do Dr. Clidenor de Freitas Santos. Clidenor de Freitas Santos, saudoso Clidenor. Do Meduna, Sanatório Meduna. O intelectual, viu? Vi a terra, assim, amor à primeira vista, a fazenda, voltamos, eu tinha deixado meu carro no posto da BR. Mas você estava comprando apenas terra ou a fazenda tinha alguma produção? Zero, mato. Só mato. Terra nua, né? como se terra diz. Nua. Hoje a estrada lá é asfaltada, é uma estrada que liga Regeneração a Oeiras, mas a estrada nesse dia que eu conheci era de terra, chão batido, né? Pissarrada. Mas bem ruim a estrada. Voltei, peguei meu carro no posto da BR e voltei para Balsas. Mas já voltei para Balsas rezando, agradecendo a Deus. Determinado que aquela era que eu tinha encontrado. Voltei para Balsas, liguei para o meu pai, para o meu tio na época, que o investimento quem fez foi meu pai, meu tio e eu, né? Liguei para meu pai e falei, pai, encontrei. Vamos fazer uma reunião agora, presencial, para eu mostrar para vocês, porque eu acho que é imperdível, né? Uma semana depois eu estava em São Paulo, fizemos uma reunião, apresentei o negócio. Eles falaram, temos interesse, volte para o Piauí e pesquise agora a fundo essa área. E assim eu fiz. Uma semana depois eu estava, e todas as vezes que eu voltei para Teresina, Douglas, ali nos próximos, 2 anos, 3 anos, a gente acabou comprando a fazenda em novembro. Né? Em agosto eu conheci, em setembro a gente se reuniu em São Paulo, eles vieram conhecer a fazenda em outubro, e em novembro a gente fez o negócio. Foi rápido, muito rápido. E todas as vezes que eu voltei para Teresina, que eu precisava dormir em Teresina, eu sempre ia para esse flat. E eu não sabia qual era o endereço do flat, o nome da rua. Eu sabia chegar no flat. Eu sabia que era do outro lado do Teresina Shopping, tinha o Rio Poti Hotel, ele era do lado. Então você vai andando e sem saber o nome da rua, né? Aí meu pai e meu tio vieram conhecer aqui em outubro, em pleno BR Obró, né? Uma época muito seca, a vegetação fica feia, né? E eu levei temperatura altíssima. Eu levei eles para conhecer a fazenda em outubro de 2004. A gente não tinha comprado ainda. E aqui na minha busca que eu fiz em setembro, eu liguei para o meu pai e falei, pai, é o seguinte, onde o senhor Nerivaldo me levou, eu fui no IBAMA, eu fui no SEMAR, eu fui no INCRA, eu fui no INTERP, eu fui no DNPM, eu fui conhecer o Dr. Raimundo, filho do Dr. Clidenor, o advogado dele, enfim, eu fiz uma pesquisa boa, né? Fiz um bom trabalho. E eu disse o seguinte para ele, visitei um produtor de Uruçuí, que era lá de Araraquara, pessoal da Canel, me recebeu super bem no escritório deles aqui em Teresina. Do Bertoloso. Do Bertoloso e do Hélio Segrini, foi o Hélio que me recebeu. E eu falei, pai, é o seguinte, ou isso aqui é imperdível, ou o negócio é imperdível, ou aonde ele me levou estava tudo armado, né? Uma arapuca. Então o senhor tem que vir aqui, porque o senhor, com as suas horas de voo, sua experiência, eu vou levar o senhor aonde eu fui,
E o senhor vai ver se o negócio é imperdível ou se tem algum coelho escondido. Tudo documentado, tudo tranquilo, tudo em dia, né? Era um inventário, né? O Dr. Clidenor e a dona Araci tinham falecido, tinha inventário, inventariante. A fazenda tinha dívidas, tinha problemas, então só poderia ser vendida com autorização judicial. Meu pai é advogado, então quando meu pai viu a documentação, Douglas, ele falou, aqui está melhor impossível, só vamos comprar com ordem judicial, então está perfeito. E assim aconteceu. Em novembro a gente comprou a fazenda, dia 25 de novembro de 2004, então ela fez 19 anos agora, né? Mês passado. E todas as vezes, inclusive meu pai e meu tio quando vieram, a gente ficava hospedado no flat. Compramos a fazenda, eu me mudei para Regeneração em janeiro de 2005, aluguei uma casa em Regeneração, e toda vez, esse período inicial, você trata muito de burocracia, abertura de empresa, órgãos e tal, então eu estava mais em Teresina do que em Regeneração, eu praticamente morei nesse flat, né? De tanto que eu ficava hospedado lá. E um belo dia minha mãe me liga, já no começo de 2005, para me perguntar o endereço desse flat. Eu estou te contando isso porque é curioso. Tem um fato curioso aí. É o final agora, né? Minha mãe me liga e perguntou o endereço do flat. Caso precisasse mandar alguma correspondência para cá, eles queriam o endereço completo. CEP, nome da rua, etc, bairro, etc. Tal. Eu falei, mãe, eu estava hospedado lá no apartamento. Eu falei, mãe, eu não sei o endereço. Eu vou descer na recepção e vou perguntar lá. Vou pegar um cartão e vou perguntar. Nome da rua? Eu também não lembro. Rua Regeneração. Rapaz, ó, me arrepiei, viu? Rua Regeneração. Então, quando eu vi no cartão... Caramba! Sendo que eu vim em julho de 2004, muito antes de comprar a fazenda, muito antes de conhecer a fazenda. Já se hospedou. Fui ficar hospedado no hotel que a menina do shopping indicou, era no Rio Poti. O Rio Poti estava lotado, tanto que o endereço do Rio Poti Hotel, do Blue Tree, não é Rua Regeneração, é a Avenida a Marechal. Marechal Castelo Branco. E o flat ele tá ali na rua de trás, ali, Rua Regeneração. Então quando eu vi isso, eu falei, tava escrito, né? É o recado, né? Tava escrito. O homem estava me conduzindo talvez desde a faculdade. Mas eu sei também, Tiago, que sua vida e seu empreendimento não foi só essa bonança, não. Não, de jeito nenhum. Eu soube que você enfrentou algumas dificuldades. Foram dificuldades de toda a ordem. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim. Porque faz todo sentido a gente conversar um pouco sobre isso, sobre os desafios, os obstáculos, Douglas. Porque essa organização, o MOVE, que eu acho que é uma coisa assim fantástica, uma das coisas que precisa ser fortalecida aqui no Piauí, ter continuidade. Agora teve mudança agora do grupo gestor. Parabéns, muitos parabéns para o Arthur, para toda a equipe. Desejo ótima sorte para o Marcelino e para a nova diretoria. As pessoas precisam entender que vale a pena empreender, mas que nem tudo são flores, né? São muitos obstáculos, quantos e quantos, em todos os setores, no agro, no comércio, na indústria, enfim, nos serviços. Quantas e quantas pessoas não vieram apostar em Balsas, em Luiz Eduardo, aqui no Piauí, em Uruçuí, e não tiveram sucesso, né? Então, a coisa não é brincadeira. E eu acho que muito do que a gente espera do governo, seja municipal, estadual ou federal, é que não atrapalhe o empreendedor. O empreendedor ele já tem muito problema. Você não quer benefício, só não quer que atrapalhe. Aí que tá. Quando a gente foi comprar a fazenda, a gente não foi procurar nenhum benefício. Nenhum benefício. Eu não fui falar com o prefeito, eu não fui falar com o governador, eu não fui falar com o padre, eu não fui falar com quem eu não tinha que falar. Eu fui visitar os órgãos, né? IBAMA, SEMAR, INTERP, INCRA, DNPM, como eu te falei. Fui no cartório, fui falar com o juiz, né? Eu fui aonde eu tinha que ir para comprar um negócio e não incomodar ninguém. E outra, Douglas, você, quando vai fazer um investimento, você tem que procurar quais são as regras do jogo daquele investimento que você quer. Então, se a gente comprou, foi porque a gente pesquisou muito, né? E arriscou, porque ali naquela região do Médio Parnaíba, nós fomos pioneiro, não tinha uma propriedade plantando soja na região. Não havia essa tradição. Não. Zero. Então eu fiz muitas entrevistas. E a outra, só fazendo um parênteses, vai falar tranquilo. Uhum. Você iniciou com a soja ou foi com o eucalipto? Não. Nosso plano era soja. O eucalipto apareceu um pouquinho depois na nossa história, que foi a vinda da Suzano aqui para o Piauí, que é um capítulo à parte, né? Então, o primeiro desafio e obstáculo que eu posso comentar com você é justamente esse não histórico na região de plantio de soja, porque a gente veio para plantar soja. A minha busca em Balsas, quando eu morei 6 meses em Balsas,
foi visitando as fazendas de soja. As oportunidades eram de soja. Campos Lindos no Tocantins, Paragominas, Chapadinha, foi tudo atrás de área para soja, que é o nosso negócio no Paraná. Então, o maior desafio e o desafio inicial que a gente enfrentou foi esse não histórico de produção de soja em regeneração e na região. Como acreditar que se produz soja numa região onde não se tem soja, né? Então, eu fiz algumas entrevistas dos nativos, perguntei... a grande interrogação é chuva, é clima, né? Porque o solo, fantástico, topografia, altitude, logística, tamanho, preço, documento, tudo. Aquela região é Médio Parnaíba, Médio né? Parnaíba Piauiense. É uma região de um clima razoável, né? Você ainda está em cima da serra, né? O corretor, quando me apresentou a média de índice pluviométrico da região dos últimos Muito 30 anos, era 1.200 a 1.300 milímetros regeneração. Mas como acreditar? Como acreditar que aquela média... E outra, e a distribuição? Não é só o volume, a gente precisa ter a distribuição. Né? Pode chover na propriedade do lado e na tua não, né? Exatamente. Então aí foi o principal desafio. Né? Eu fiz algumas entrevistas lá com um pessoal nativo, eles plantavam, tinham o costume de plantar milho, arroz, feijão, uma mandioca e tal. Eu perguntei muito de chuva. E nessa época que eu morei em Balsas, eu fiz muitas amizades. E um dos caras que eu conheci lá foi um cara que era olheiro, quase que um corretor da SLC, que é o maior grupo agrícola do Brasil e que estava já com fazendas em Balsas, chamado Vasco, o cara. De onde esse grupo? A SLC é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Mas hoje está praticamente em vários estados do Brasil. Já está plantando mais de 500 mil hectares de soja. É o maior grupo agrícola do Brasil. E esse cara chamado Vasco, morando em Balsas, que era o olheiro da SLC, eu peguei um mapa que andava comigo no meu carro. Sabe esses mapas que tem posto de gasolina, grandão do estado? Sim, sim. Que cada cidade é de uma cor? Que vem fechadinho e você abre ele, né? Normalmente fica num quadro em posto de gasolina. Uma cidade é amarela, outra é rosa, outra é laranja, outra é verde. Eu abri esse mapa para o Vasco, lá no supermercado Mateus, em Balsas, e falei, Vasco, dá uma olhada nesse mapa aqui do Piauí, vê o que você me fala dessa cidade aqui. Ó. E eu botei o dedo em cima da bolinha preta de regeneração. A resposta dele para mim, muito curiosa, e eu aprendi e nunca mais esqueci. Ele falou, Thiago, não conheço. Olha, aquele mapa colorido, hein? Não é mapa de imagem de satélite. Thiago, eu não conheço a região, mas chove. Que a minha maior dúvida era a chuva. Ele falou, mas chove. Eu falei, mas como assim, Vasco? Como é que você não conhece a região, está olhando um mapa desse e vai me falar que chove? Que era justamente a minha dúvida, se chove ou se não chove. Ele falou, você está vendo esse monte de cidade aqui em volta? Porque cada cidade tem uma bolinha preta, né? Cidade maior é uma bolinha maior, cidade menor é uma bolinha menor. Você está vendo aqui em volta de regeneração, essa monte de cidade? É onde chove. Se não chove, as pessoas não se aglomeram. É o que determina o aglomeramento para gerar uma cidade, né? Então já foi um ponto positivo, né? E aí depois eu fiz algumas entrevistas, tinha a média teórica da Emater, que o senhor Nerivaldo me apontou, que era bem acima do que a gente precisava de 1.000 milímetros, estava em torno de 1.200, 1.300 milímetros. E aí a gente resolveu fazer um negócio, né? Compramos a fazenda. Falei, pai, ó, se não chover, se não der soja, vamos para a pecuária, vamos plantar outra coisa, mas é imperdível o negócio. Né? Pelo preço da terra, era muito barato. Então, superada a dificuldade da compra da fazenda e da decisão, né? Meu pai tinha 68 anos, Douglas, então... vida ganha, os filhos formados, ele não precisava fazer um investimento naquela altura do campeonato. Então, assim, tiro o chapéu total para ele, pela coragem dele. Acreditou, né? Acreditou. Num estado que também não... Era ali, no ano de 2004, o Piauí ainda estava engatinhando, né? Sim. Então, assim, foi muito corajoso, muito corajoso. Eu tive a minha parcela de coragem, porque fui eu que apresentei o negócio para ele. Mas eu não sei se eu, com 68 anos de idade, com a minha vida ganha, se eu teria a coragem que ele teve. Então, mérito, parabéns para ele. E ali que começou mesmo os desafios, né? 2005 em diante. Eu diria que o segundo maior desafio nosso, que eu não contava, depois a gente enfrentou tanta coisa que também, se a gente tivesse uma bola de cristal e eu soubesse tudo que eu fosse passar aqui no Piauí nesses 19 anos... talvez eu também não tivesse tido coragem de enfrentar. Né? Mas depois que você está dentro, ou é para frente... O carro está andando, não pode mais parar. Não tem mais como parar de pedalar. Mas eu diria que o segundo principal desafio que a gente enfrentou aqui, é uma somatória de vários, foi a questão de perseguição política.
Eu nunca pensei, Douglas, que a gente com um propósito tão positivo de vir aqui trabalhar, produzir, gerar emprego, produzir alimento, gerar divisas, né? Prosperar, trazer um pouco de prosperidade e prosperar. Incomoda muita gente. Eu nunca né? pensei que fosse incomodar tanta gente como a gente incomodou. E a gente incomoda, na verdade, são pessoas assim incompetentes, pessoas invejosas, pessoas que não estão acostumadas a prosperar de forma honesta. Eu nunca imaginei, sabe? Eu vindo de uma região já rica, já próspera, né? Foi chocante para mim essa realidade. Eu imagino. Foi chocante. Eu imagino porque eu conheço como é que funcionam as coisas aqui no Piauí, aliás, no Nordeste de uma maneira geral. Eu quero abrir um parênteses para falar para você que esse tipo de perseguição que você sofreu, eu não sei se ainda sofre, depois você pode até falar, o empresário João Claudino Fernandes uma vez me revelou isso. Ele disse que quando foi inaugurar a loja do Armazém Paraíba em Caxias, no Maranhão, ele sofreu a perseguição do prefeito. Na época, salvo engano, era Aloysio Lobo. E ele dizia que ele foi fazer anúncio na rádio, porque estava com a loja montada, a maior loja da cidade, empregando a loja que mais empregava gente na época, e eu acho que continua até hoje. E ele disse que foi fazer a publicidade, mas havia uma determinação do prefeito que não poderia anunciar na rádio. Que barbaridade. Aí ele disse que fez o seguinte, eu não sei se foi exatamente aí que surgiu a história de jogar bola dos aviões dele. Não sei se você conhece essa história. Conheço. Conhece? Fantástico. Ele disse, Douglas, aí como eu não pude anunciar na Rádio Mearim, e era a única rádio da cidade, eu precisava chamar a atenção do público para a minha loja, eu nem tinha pensado em jogar as bolas do avião, mas foi melhor não ter anunciado na rádio, porque ele disse que com esse evento das bolas no final de semana, na segunda-feira, a inauguração da loja foi um sucesso. Que espetáculo. Espetacular. Então, assim, às vezes a gente contando essas histórias, alguém é levado a achar que não é possível, né? Sim. Que não existe um prefeito, um deputado, uma liderança, um vereador, ou mesmo um chefe político daquela região que se sinta incomodado ciúme com a chegada de um empreendimento, porque ele se sente ameaçado politicamente. Acha que politicamente vai perder aquela liderança. Exatamente. As histórias só se repetem. Aconteceu comigo. Então, se eu tive a sorte de encontrar a Chapada Grande em Regeneração, por outro lado, eu tive azar, e tudo é uma balança na vida, né? Eu tive o azar de lá em Regeneração ter um chefe político, um deputado de 7 mandatos, um cacique político. E esse cara, como qualquer interior de qualquer cidade do interior aqui do Piauí, eu aprendi isso já com o passar dos anos, existe muita rixa entre duas famílias, né? E eu nunca tive pretensão... Às vezes dentro da própria família tem rixas. Né? E eu nunca tive pretensão política e nem tenho, mas lá não era diferente. Eram duas famílias rivais, né? Duelando sempre pela política, tratando a política como negócio, como trabalho deles, enfim, como é a maioria aqui das cidades que eu vejo. E eu procurei tratar as duas forças lá, as duas famílias, que é o Dr. Alfredo Nunes, que ainda é vivo, está com 97 anos. Faz tempo que eu não vejo, mas conheço. 97 anos, Dr. Alfredo, e a outra força política era a família do deputado lá, que estava com o irmão prefeito, o outro irmão mágico aqui em Teresina, enfim. E essa força política, eu procurei tratar as duas de maneira igual, equânime, tratando muito bem sempre, recebendo em casa, fazendo churrasco e tal. Lá pelas tantas, uma dessas forças políticas, que foi o deputado, resolveu criar encrenca, confusão comigo, e tudo nasceu. Olha que coisa incrível. Porque quando a gente comprou a fazenda é muito grande, sem água, sem energia, sem nada, a gente perfurou um poço lá na sede. Eu escolhi o local da sede no centro da fazenda e fiz casas nos limites da fazenda com placa solar e caixa d'água grande. Mas não fiz poço em cada lugar porque não tinha energia, porque o poço era caríssimo, enfim. Mas coloquei moradores, coloquei placa solar, coloquei rádio e coloquei caixa d'água grande, que o poço da sede, eu comprei um caminhão de 15 mil litros de água. Abasteci e durava um mês, né? O que aconteceu, Douglas? Quando esse caminhão chegou em 2005 e eu fiz esse poço, eu comecei a receber ligação
da população no período do BR-Obró. Ali agosto, setembro, outubro de 2005, pedindo água. Que as famílias não tinham água nas comunidades rurais. Isso fora da fazenda? Fora da fazenda. Então, ali em 2005 começou o meu problema político, porque aos sábados e domingos eu autorizei o motorista e o caminhão a ir colocar água nas comunidades rurais. Esse foi o meu pecado. Aí, na visão de alguns, estava surgindo uma nova liderança. Exatamente. Aí, meu amigo, eu soube que na época lá, a prefeitura tinha uma F4000 velha caindo aos pedaços, com um tanquezinho de 2.000 litros de água em cima, e que ia botar água nas comunidades rurais e que só botava água para quem tivesse votado nele. E aí chega um forasteiro, né, como eu fui chamado lá de forasteiro, com um caminhão novo de 15.000 litros de água e que ia botar água na comunidade. E o motorista me perguntava, mas doutor, eu posso botar água nessas pessoas aqui que falam mal do senhor? Meu amigo, você não está aí na comunidade? Meta água para todo mundo, eu não quero saber quem fala mal de mim e quem não fala mal de mim. Não tem processo seletivo aqui. Coloque água para todo mundo. Pronto, aí a cidade que estava sendo preparada ali, quando nós chegamos para ter um movimento contra nós, aí já reverteu, já começaram a ficar a favor. Mudou a história, né? E aí veio o ciúme, a perseguição política. Em 2007, esse deputado invadiu a nossa área, dizendo que tinha um pedaço de terra lá dentro. Tudo por ciúme ciúme de homem, que diz que é pior 10 vezes do que ciúme de mulher. Quando um homem tem ciúme de outro homem, diz que é 10 vezes pior do que ciúme de mulher. Aí começou. Tem esse ditado. Em 2008, eu tive... Porque a nossa briga em 2007 foi horrível, foi terrível. Né? Podia ter acontecido uma desgraça, graças a Deus não aconteceu, fomos para a justiça. E em 2008 eu tive que me envolver. Muita gente me pergunta hoje, Douglas, o que eu ganhei, o que eu ganho, o que eu ganhei agora com essa mais recente exposição política minha pró-Bolsonaro. Só que as pessoas não sabem, não entendem, acham que eu entrei de gaiato para me expor pró-Bolsonaro, isso e aquilo em 2018 ou em 2022. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Porque tudo isso nasceu, essa minha exposição, essa minha revolta, né, que eu nunca votei no PT na minha vida e nem vou votar, para mim é uma praga. Começou dessa perseguição política que eu sofri lá desde 2005 por um deputado que sempre foi aliado do PT aqui no estado, sempre foi, ao ex-governador José Wellington, sempre foram, família inteira lá trabalhando, junto com o governo do estado. Então, uma perseguição política, eu recebi o José Wellington lá na Fazenda, num evento em 2009, fizemos eventos na Fazenda, para promover a região do Médio Parnaíba. Me sinto gratificado com o tanto de investidores que a gente conseguiu atrair ali para a região do Médio Parnaíba, piauiense, e o maranhense. O Médio Parnaíba maranhense está desenvolvendo muito mais rápido do que o Piauí, e muitos dos investidores que ali estão foram motivados por terem ido em dia de campo na Fazenda Chapada Grande. Que é um evento que você promove sempre, né? Promovia muito mais, né? Até acontecer as inúmeras perseguições que tiveram. Aí você estava falando de 2008. O que aconteceu em 2008? Bom, em 2008 teve a eleição municipal em Regeneração para prefeito, onde o irmão do deputado era prefeito, candidato à reeleição. E me procurou. E a nossa briga tinha acontecido em 2007, né? E um vereador da época me procurou para pedir meu apoio, porque sabia da nossa rixa, da minha rixa com o deputado, e eu tive que partir para cima, mesmo contra a vontade do meu pai e do meu tio, que me sugeriram, olha, não se envolva. E eu disse o seguinte para eles, Douglas, olha, sou eu que estou aqui, não são vocês estão aí em São Paulo, vocês não sabem o que eu estou passando aqui no dia a dia, vocês não sabem o que eu passei no dia da tentativa de invasão da fazenda. E eu falei, é um assunto pessoal meu, esse assunto vocês não vão apitar, quem vai apitar sou eu. Eu apoiei esse vereador, né, que acabou ganhando a eleição em 2008, o seu Dua, foi prefeito depois... você apoiou o vereador para a prefeitura? Para a prefeitura, né? Fui para cima mesmo da campanha, com tudo, fui para cima de palanque, e foi uma coisa assim, até milagrosa a eleição dele, porque era uma luta de Davi contra Golias, e ganhou a eleição, né? Em 2008. Fez um excelente trabalho, foi o primeiro prefeito reeleito da história de Regeneração, foi reeleito em 2012, aí já não me envolvi mais em 2012, em 2016 também ele não podia ir para terceiro mandato, perdeu a eleição, quem ele apoiou ele perdeu a eleição, já não me envolvi mais. Em 2020 ele se candidatou novamente, foi eleito, está no terceiro mandato prefeito de Regeneração.
2024 tem eleição de novo, deve ir para o 4º mandato. É um cara fantástico, um cara excelente, o seu Dua. E aí, em 2008, com essa derrota lá da família do deputado para a Prefeitura de Regeneração, ele já nem se candidatou mais para deputado estadual em 2010. Aí ele virou conselheiro do Tribunal de Contas, depois teve um acidente aéreo e faleceu. Já não está mais entre nós. E essa é a minha história, vamos dizer, o início, o ninho, o nascedouro da perseguição política contra mim, né? Depois, Douglas, o filho dele virou presidente do partido aqui do estado, que o pai dele era presidente, virou deputado em 2014. Em 2015, quando ele virou deputado estadual, ele foi numa dobradinha com um deputado federal, né, que também foi eleito e que virou secretário de Segurança Pública do estado. Em 2015, curiosamente, grampeiam o meu... Mais perseguição? Aí é que começa mesmo. Sério? Em 2015... Eu já estava achando que tinha acabado. Iniciam uma operação chamada Operação Natureza, que foi deflagrada em 2018 e que culminou com a minha prisão. Eu fui preso dentro da minha casa em Regeneração dia 30 de agosto de 2018. Sob que alegação? Que eu fazia parte de uma organização criminosa de compra e venda de licenciamento ambiental e que tinha desviado mais de 3 milhões de reais, né? E eu nunca tinha sido investigado, eu nunca tinha recebido um documento, um pedido de esclarecimento, nada. Simplesmente comecei a ser investigado em 2015, sabe-se lá por quem, que é muito claro, é muito óbvio você entender quem começou essa operação. Meu número é o mesmo desde que eu cheguei no Piauí, é o mesmo número, mesmo celular. Mesmo CPF. Mesmo CPF, mesmo endereço, enfim. É curioso, Douglas, como o deputado estadual foi eleito em 2014, junto com o deputado federal. Esse deputado federal vira secretário de Segurança Pública e é na Secretaria de Segurança Pública que se começa, às vezes, uma investigação ou um grampo telefônico, um tal de guardião, enfim. Ali começou. Foi deflagrado em 2018, o alvo não era eu, era um servidor público aqui do estado que goza assim, da minha mais alta admiração, que é o Dr. Moura Fé. Né? Você lembra que eu comentei com você no começo da nossa conversa que eu fui no IBAMA, fui na Semar antes de comprar a fazenda. Depois eu soube que o Dr. Moura Fé falava de mim como exemplo para outros investidores que chegavam no Piauí. Vocês têm que fazer como o Thiago, que veio aqui no IBAMA antes de comprar a fazenda, saber quais eram as regras do jogo. Saber se a fazenda estava dentro de algum parque ambiental, quais eram as regras de reserva legal, de APP. Ou seja, eu perguntei tudo antes de comprar a fazenda. E ele disse, normalmente a pessoa vem aqui no IBAMA quando já foi multado, já vem aqui para... Não vem no IBAMA, né, o investidor. E o alvo dessa operação era o Dr. Moura Fé. E eu não sabia, né? Eu fui preso em casa às 6 horas da manhã do dia 30 de agosto de 2018, sem saber do que se tratava. Lá na fazenda. Lá em Regeneração. E, curiosamente, esse dia eu estava acordado desde as 4h30, estava trabalhando ali no meu computador, com a janela aberta, e a minha casa lá é grande, toda murada e tal. E o meu caseiro acordou com o barulho lá na esquina, do lado de fora do muro, e foi abrir o portão e já eram os policiais. Estavam em 3 viaturas, gente encapuzada, em cima da árvore, me tratando como se eu fosse assim um criminoso. Isso chama-se perseguição política, que começou em 2005 por conta de distribuir água, doar água para as pessoas que estavam pedindo água, morrendo de sede. Os policiais entraram e me entregaram o mandado de prisão. E eu perguntei do que se tratava, eles falaram, olha, você vai saber do que se trata lá na delegacia. Nossa missão é levar o senhor preso. O senhor está preso, o senhor vai ficar sabendo lá. Na delegacia lá ou veio para Teresina? Teresina, o tal de Greco. Greco. Aí me deram ali a opção de ligar para 2 pessoas, alguém da família ou advogado. Liguei para o meu funcionário que estava na academia, eu falei, corre para cá. E liguei para o meu advogado, estava desligado, eu mandei um WhatsApp para ele, para onde que vocês vão me levar, qual é o endereço? O endereço tal. Mandei um WhatsApp para o meu advogado, estou sendo preso aqui em casa, vão me levar para o endereço tal, Greco, devo chegar aí por volta de 8 horas da manhã. Deu tempo ali de eu me vestir, saí, perguntei, posso ir no meu carro? Não, o senhor está preso, o senhor vai na viatura aqui, dentro da viatura com a gente. Fui no banco de trás, 2 policiais, um do lado do outro e 2 na frente. E saímos, Douglas, de Regeneração para Teresina. Nisso, esse motorista, desse policial... Deu tempo também do meu funcionário chegar e eu falei para ele, cola na gente, me segue. Esse policial
160, 180, fazendo ultrapassagem pela direita. Eu falei, nos primeiros minutos ali, eu pensei que começou a cair a ficha. Eu falei, porra, tô sendo sequestrado. Eu pensei, né? Tô sendo sequestrado. Esse mandado de prisão deve ser falso. Esses caras, era uma viatura amarela. Não são policiais. Começou a duvidar de tudo. Comecei, né? Comecei. E ali foi uma semana, um mês antes da eleição presidencial do Bolsonaro. A minha estratégia foi começar a conversar com eles ali da política, do Bolsonaro e tal. E foi passando o tempo e eu vi que não era sequestro, era real. Pedi o meu celular, o cara que estava na frente, que depois eu vinha saber que era um delegado, eu não sabia, para mim era policial. Pegou meu celular, fez um chupa-cabra com meu celular. E quando a gente está entrando em Teresina, eu recebo a ligação. Toca assim, ele olha, mostra para mim no visor quem era meu irmão, que também é advogado lá de Ribeirão. Isso aí, a história estava no Piauí TV, primeira edição. Isso aí, hoje a velocidade é absurda, né? Dá um trabalho para você construir um nome, uma reputação, mas a imprensa, dependendo de como age com você, a imprensa, não posso generalizar, né, Douglas, mas imprensa, rede social hoje, a grande maioria não sabe o mal que está fazendo para o país e como são sujos, às vezes por dinheiro, né? Sujos, e jogam a reputação de uma pessoa que demora anos para construir no lixo assim em segundos, né? Aí era meu irmão me ligando, o delegado deixou eu atender, eu não sabia que era delegado, atendi, meu irmão advogado falou, onde você está? Estou dentro da viatura, sendo conduzido para tal de Greco, eu não sei do que se trata, eu não sei porque eu estou sendo preso. Imagina, a Greco, essa sigla significa Grupo de Repressão ao Crime Organizado, você já imaginou? Pois é, o título da minha prisão é que eu fazia parte de uma organização criminosa e que eu tinha desviado mais de 3 milhões de reais da Semar. Esse é o título da matéria, né? Para jogar o nome da pessoa na lama. Aí eu atendi, meu irmão falou, olha, estou mandando um advogado para ir agora, eu sem saber do que se tratava, imagina ele, muito menos ainda. Estou mandando um advogado aí para o Piauí agora, você não fala nada, né? Vão te ouvir e você não fala nada. Falei, tá bom. Entro lá nesse Greco, fico sabendo do que se tratava por volta já de 9h30, 10 horas da manhã. Entra um advogado para me falar do motivo da prisão. E eu fiquei indignado, Douglas, porque quando eu soube que se tratava de Semar, organização criminosa, compra e venda de licenciamento ambiental, e que estava eu preso, o Dr. Morafé preso, a minha revolta ela foi absurda. Porque esse cara, esse servidor público que hoje está aposentado, o Dr. Morafé, ele devia ser clonado. Devia ter 1000 Dr. Morafé no estado do Piauí. Eu sei de que você está falando. Devia ter 1000. Meu amigo de infância. Pois é. E eu falei isso pro delegado, né? Aí, 9h30, 10 horas da manhã, eu soube do que se tratava. 11 horas da manhã, mais ou menos, os delegados da operação estavam fazendo uma coletiva de imprensa, né? Coletiva. Eu fui ouvido 1h30 da tarde, fui liberado 3 horas da tarde, do mesmo dia. O delegado me fez 15 perguntas. Era o cara que me prendeu lá dentro de casa, era o delegado. Não vou citar o nome. Me fez 15 perguntas, eu respondi 30 para ele. Você conhece o Dr. Morafé desde que eu cheguei no Piauí. E falei para ele isso que eu te falei agora. Devia ser clonado, vocês têm que prender quem está armando para esse cara. Esse cara é bom demais, por isso que vocês estão prendendo ele. Por isso que estão armando para ele. Aliás, eu queria aqui mandar um abraço. Dr. Morafé, estou fazendo uma reportagem, recorri a ele como consultor e endosso todas as palavras que você colocou. É um campeão mundial em termos de honestidade e de competência. Se o Piauí tivesse em todos os órgãos públicos... Aliás, uma das coisas que mais me chama a atenção é que qualquer assunto envolvendo esta área de meio ambiente, ele sabe a lei de cor. É um craque, é um craque. E fez um bem danado para o estado do Piauí, porque ele sempre falava o seguinte para mim, Douglas. Para mim foi um mestre, um cara que me deu aula, nunca me pediu uma bala, um drops, nada. Zero, extremamente honesto. Ele falou o seguinte para mim, Thiago, olha, a gente tem que ajudar a desenvolver o Estado. O empreendedor, ele chega aqui, eu mostro para ele o que ele tem que cumprir de documentação, de legislação. Cumpriu, tá aqui a licença. Tem 30 documentos para correr atrás, só arrumou 29, está faltando um, traga o outro que está faltando que sai a tua licença. Não trouxe, não sai. Trouxe, sai, rápido. Então, um cara formidável. Então, a gente estava juntos aí nessa operação que a gente foi crucificado aí pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Depois, quando você pega assim, é curioso, sabe? Os órgãos que participaram dessa operação, 3 anos de operação, quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático, sem nunca me mandar um requerimento, um pedido de esclarecimento, de nada. Né? Eu fui indiciado pela polícia,
Fui denunciado pelo Ministério Público, olha, 3 delegados, que eu chamo de 3I, os 3 delegados 3I, extremamente incompetentes, inconsequentes e irresponsáveis. São pessoas que não sabem o mal que causaram para essas pessoas de forma injusta. E que se a pessoa não tiver estrutura, não tiver Deus, não tiver família, a pessoa pode se matar, cara. Sem dúvida. Atrapalha casamento, atrapalha empresa, atrapalha funcionários. A propósito do que você acabou de falar, em Santa Catarina, teve um suicídio. Reitor exatamente. Da universidade lá, que foi achincalhado, perseguido, terminou se matando porque não aguentou a pressão. A vergonha... Sem nenhuma culpa no cartório. Exatamente. Então acontece muito isso. Eu fiquei completamente revoltado, revoltado. Contratei um advogado aqui de Teresina mesmo, apesar do meu irmão ter mandado um advogado de São Paulo. Contratei aqui de Teresina mesmo. Um abraço para ele, doutor Alexandre Veloso. Cuidou do meu caso, apresentei as provas do que estavam querendo imputar a mim. Era uma transferência de 10 mil reais. Então, dos 3 milhões e meio, que é o título da matéria, era uma transferência de 10 mil reais feita pela nossa empresa para a conta do Dr. Murafé em 2015, por um trabalho que ele prestou para nós, como engenheiro agrônomo. Uma consultoria. Uma consultoria ambiental, e que a gente estava em salas diferentes lá no dia da prisão, e o delegado me perguntou o que eram os 10 mil reais. Eu falei, qual é a data? Ele pegou o telefone e falou, fulano, qual é a data aí da transferência da Real para o Morafé? Aí ele falou, 13 de maio de 2015. Eu falei para ele, eu vou verificar com o meu escritório, com a minha contabilidade, mas eu tenho quase certeza que foi um trabalho que ele fez para mim ambiental. E o outro delegado que estava entrevistando o Dr. Morafé perguntou a mesma coisa, se conhecia o Thiago, se que eram os 10 mil. Ele falou, de quando? Quanto tempo? 2015. Eu tenho quase certeza que foi um laudo ambiental. Nós respondemos a mesma coisa, está no nosso depoimento. E depois eu apresentei o laudo ambiental, que nem protocolado na Semar foi, era uma coisa privada nossa. E apresentei para a delegacia, a polícia me indiciou. E depois o Ministério Público me denunciou. E caiu na mão da mesma juíza que decretou o meu mandado de prisão. E o meu advogado disse o seguinte para mim. Thiago, criminalista ele, Thiago, agora que eu estou vendo a denúncia, agora eu vou te falar como técnico, como advogado criminalista. É impossível essa denúncia aqui prosperar contra você, porque eu queria ver se eles iam apresentar algum fato novo de tudo que a gente vem estudando aqui da matéria. Não tem nada. Então aqui, eles estão querendo te denunciar como corrupto, corrupção ativa, por ter transferido 10 mil reais para a conta do Dr. Morafé em 2015, que você tem a prova do que foi, linkando esses 10 mil com uma multa que você teve em 2018 e que apresentou a sua defesa administrativa, e essa multa foi perdoada, foi anulada, porque eu tinha razão, eu não deveria ter sido multado pela Semar, tá? Ele chegou para mim e falou assim, e outra, Thiago, você também foi multado aqui em 2011 pela Semar, pelo Dr. Morafé? E tá mantida a multa. Ele te multou, tá aqui, você pagou. Em 2015 você contratou um trabalho dele, em 2018 você teve uma multa anulada porque estava errada a multa. Agora, eu vou te explicar como técnico, Thiago. É impossível, não existe nexo causal, é impossível você pagar uma propina de 10 mil em 2015 para ter uma multa anulada em 2018, 3 anos depois. Você é mãe de Iná, por acaso? Você sabia que você ia ser multado 3 anos depois? Pagou a corrupção por antecipação? Aí ele foi explicar isso para a polícia não deu bola, os três delegados lá. Foi explicar isso para a promotora nem recebeu o advogado, metida a gostosona, também não vou citar o nome, extremamente incompetente, promotora incompetente, ridícula. E depois ela foi falar com a juíza. O advogado foi falar com a juíza. Thiago, é o seguinte, essa juíza é muito séria, muito correta, muito dura, e eu acho que ela foi induzida ao erro. Eu vou mostrar para ela a barbaridade da denúncia, e a minha esperança é que ela reflita e que não tem como. Porque se ela fizer parte de um esquema para te perseguir, nós vamos derrubar isso no tribunal. Não tem lógica, não existe nexo causal. Foi falar com a juíza, também não vou citar o nome, mostrou. A juíza rejeitou a denúncia contra mim. A mesma juíza que decretou meu mandado de prisão rejeitou a denúncia contra mim. Então, isso é um fato, Douglas, que aconteceu comigo. E assim, eu estou falando eu resumi isso tudo, mas isso aí foram 3, 4 anos para chegar nesse ponto. O Ministério Público recorreu da decisão dela, ela manteve, o Ministério Público recorreu para o tribunal deu que ela estava correta. Hoje,
transitou em julgado, eu sequer virei réu, e hoje eu estou processando o estado do Piauí. Né? Eu tive uma reunião com o pessoal do MOVE em agosto do ano passado, ali na, acho que é Sesc, não foi aqui nesse prédio não, foi naquele outro prédio novo, que tem lá perto do Teresina Shopping. Tá, no Sesc, no Cultural. Isso, tivemos uma reunião lá onde o MOVE organizou uma mini sabatina com os 2 candidatos a governo do estado ano passado. Eu tive lá com o Dr. Silvio Mendes, tive lá com o Rafael Fonteles. Aliás, eu não tenho absolutamente nada contra o Rafael Fonteles, 0. Tanto que eu falei isso para ele no dia do MOVE, lá em agosto do ano passado, que a minha questão era de perseguição política toda ligada a José Wellington, a deputado estadual, deputado federal, secretário de Segurança Pública da gestão anterior. Não tenho nada contra ele, 0. Disse para ele em viva voz que eu ia votar no Dr. Silvio, né? Mas que se o Dr. Silvio ganhasse a eleição, eu procuraria ele para contar um pouco da minha história, que eu estou contando aqui agora, nesse bate-papo. Você já teve a oportunidade de, em outro momento, em outro canal, em outro podcast, falar? Já fui convidado, eu fiquei esse ano meio sabático, eu tirei esse ano fiquei meio quieto, principalmente depois do resultado da eleição do ano passado, eu tirei esse ano para ficar meio quieto. Tá? Grupo de WhatsApp, enfim. Fiquei muito triste, muito decepcionado. Não só com o resultado aqui do Piauí, menos até do Piauí, mas assim de Brasil. Fiquei muito, muito triste com a oportunidade que a gente perdeu de avançar e de colocar um cara condenado em todas as instâncias. Eu estou falando do que fizeram comigo, né? E esse cara condenado em todas as instâncias virou presidente do Brasil com conluio aí de STF, TSE, imprensa, enfim. Não vamos nem falar disso que a gente fica o dia inteiro falando. E aí eu falei para o Rafael Fonteles nessa reunião em agosto do ano passado, ao vivo. Falei, olha, não tenho nada contra você. Tive 2 oportunidades de conversar com o Rafael. Uma num show em frente ao Teresina Hall, há muitos anos atrás, quando a questão do eucalipto estava bombando, a problemática do eucalipto estava bombando, ele me disse, olha, ele estava já no governo do estado, nós estamos tentando atrair uma empresa de Portugal para cá, para dar destino ao eucalipto. Uma beleza. E outra foi agora em agosto do ano passado, que eu disse e digo agora, repito, aqui nessa entrevista, não tenho nada contra ele, 0. Se ele também não fizer nada, e ele disse nessa reunião que ele ia ganhar a eleição e que após ele ganhar a eleição ele me procuraria. Porque eu falei, se você ganhar a eleição eu não vou te procurar porque vai parecer baba-ovo, não sou assim, né? Então ele ganhou a eleição, não me procurou, se um dia me procurar vai ser bem recebido, a gente conversa sem problema nenhum. E eu torço por ele, torço pelo governo dele, né? Mas eu acho, Douglas, que ele pode amanhã, como ele é um cara jovem, ele é inteligente, ele pode amanhã ou depois sair do PT. Né? Ele pode criar um caminho dele que eu acho que não combina, né? As ideias dele, desenvolvimentistas. Ele é um empresário, né? Empresário, verdade, né? Não combina com PT, com socialismo, com comunismo. Não combina. Né? Eu torço muito para que o Piauí se liberte disso, mas a gente vê cada vez mais difícil essa liberdade, né? Agora, eu queria que a gente continuasse aqui conversando sobre essa questão do agro. Qual é a avaliação que você faz? Vamos sair da fazenda da Chapada Grande e vamos olhar para essa fronteira, dizem que é a última fronteira agrícola do país. Como é que você vê hoje o agronegócio na nossa região, mais especificamente no nosso estado? Eu estou muito preocupado. Eu nunca estive tão preocupado como eu estou hoje. Muito preocupado. Por quê? O que incomoda? Eu acho que o governo federal, esse presidente que aí está, ele não me representa, não representa o setor. Só para você ter ideia, no nosso negócio já vai impactar em torno de 4 milhões de reais algumas ações que esse governo já está fazendo, sobretaxando a soja, a exportação da soja, aumentando o custo do dinheiro no Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste sabe disso. Era uma taxa de custeio até o ano passado, mudou para esse ano. Isso está impactando só no nosso negócio. A nossa área, que é uma área grande, Douglas, representa mais ou menos 1% da área total plantada do Piauí. Se no nosso negócio está impactando 4 milhões, nós estamos falando aí de 400 milhões de reais de impacto no agro. Ele não vai parar por aí. Né? As aberrações que a gente está vendo o STF fazer contra a propriedade privada, dando moral e dando bola para órgãos como o MST, a questão do armamento. Você vê, o Bolsonaro, a questão do armamento, que é uma situação polêmica, não é querer armar a população, é dar o direito da população estar armada
E o bandido ter a interrogação de se aquela casa que ele vai pular para assaltar tem alguém armado ou não. É a mesma coisa de uma CNH. A pessoa faz 18 anos, ela tem o direito de tirar a CNH. Para isso ela tem que fazer o curso, a prova, o teste, a aula prática. Se passar, tira a CNH. O carro também, em mãos erradas ou com pessoa que bebe, também é uma arma. Então, essa questão ela foi mal colocada, mal distorcida pela imprensa. E ficou provado por A mais B que a criminalidade caiu. A criminalidade caiu durante esse período, vamos falar assim, de flexibilização do acesso à arma. Não é. Aliás, eu vi uma estatística outro dia que parece que apenas no ano de 2021, apenas 11 armas no universo de armas apreendidas tinha saído do destino de um cidadão para a bandidagem. E ainda assim, furtada ou roubada, né? Então, assim, são vários temas que é a água e o vinho, né? São dois governos, duas ideias. Tiago, os números não mentem. Não mentem. Nós chegamos a 61 mil homicídios durante o governo atrasado, né? No período Dilma-Temer, 61 mil. E no governo passado isso caiu para 41, 42 mil homicídios por ano, né? Agora nós já estamos o ano passado foi 47, esse ano deve estourar pelo que a gente está acompanhando. Enfim, relação entre arma e crime não existe, muito pelo contrário. Exatamente. Então esse é só um tema dos diversos que a gente pode comparar dos dois modelos de governo de federal, duas visões de mundo completamente diferentes, né? Um que esse atual que é uma mentiraiada, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, Douglas, mais um exemplo, né, de perseguição. O Bolsonaro foi taxado aí pela imprensa. Ninguém é perfeito, né? Ele cometeu alguns erros, a grande maioria esmagadora, na minha opinião, foi de acertos do Bolsonaro. Mas foi perseguido, foi massacrado pela imprensa porque fechou a torneira do dinheiro público. Fechou a torneira, ponto. Eu vi duas manchetes. Interessante esse teu tema aí, essa tua colocação, porque a mídia divulgou quando o Bolsonaro foi à Arábia Saudita, né? Dizendo que o Bolsonaro iria se encontrar com um ditador. Eu vi essa matéria. Aí quando o Lula vai, a imprensa, mesmo repórter, diz, Lula vai se encontrar com um príncipe. Exato. É uma coisa assim. E a gente sabe, né, Douglas? A gente está aqui no Piauí, as pessoas, a massa da população ainda assiste a Globo, acredita na Globo, apesar de estar com as informações na mão, através da internet, no celular. O que esses jornalistas vendidos fazem é um crime contra o país. É um crime. Outro fato interessante. Durante a gestão passada, bem no finalzinho, o candidato que hoje é presidente ia para o palanque, a mídia dando esse reforço de que havia um genocídio de índios e Yanomamis na Amazônia. E agora, mês passado, o governo proibiu a divulgação do número de mortalidade dentro da comunidade Yanomami, porque esses números dispararam. Né? Eles estão morrendo de fome, eles estão morrendo de doenças, eles estão morrendo à míngua. E a mídia parece não se incomodar com isso. Isso me incomoda. A mim também, mas a mídia não se incomoda hoje porque já está devidamente calada, né? Já está organizado para eles. Então a coisa mudou. Eu vou te citar um fato aqui para você. O Bolsonaro foi chamado de gabinete do ódio, pai da mentira, genocida, fascista. Então, um cara que apanhou de manhã, de tarde, de noite, de grande parte da imprensa, que ele fechou a torneira. Ao invés de dar dinheiro para a imprensa, ele estava destinando dinheiro para a saúde, principalmente para a questão da Covid, né? 700 bilhões. Gastou. Então, assim, o ano passado, mais uma de perseguição política contra mim. Quem sou eu? Mas o fundamento era atingir o Bolsonaro, né? O ano passado, em julho do ano passado, aquele site Metrópolis, lá de Brasília, com um repórter chamado Guilherme Amado, que foi o mesmo site, o mesmo repórter que fizeram aquela matéria contra o Luciano Hang, contra o Afrânio do Coco Bambu, aquela coisa toda. Soltaram uma matéria em julho do ano passado. Depois, quem estiver assistindo e tiver curiosidade, coloca no tio Google aí, Thiago Junqueira, 42 milhões, Piauí. Só na primeira página do Google vão aparecer 12 sites replicando a matéria.
12 sites nacionais replicando a matéria. É uma coisa assim, eles são muito articulados, né? E a matéria era a seguinte, dizendo que o empresário bolsonarista, eu, tive uma multa perdoada de 42 milhões pelo IBAMA. Houve essa multa? Vi a matéria, né? Mais uma vez apedrejando o nome da pessoa, porque depois você vai nos comentários, é as pessoas falando assim, ó. Ah, bom, agora eu estou entendendo porque ele apoia o Bolsonaro. Ah, tá, desse jeito até eu apoio o Bolsonaro. Tudo bandido, tudo farinha do mesmo saco e tal. Eu peguei, chamei meu advogado, peguei a matéria, não houve a multa, nunca fui multado pelo IBAMA. Tive 2 multas da SEMAR, que eu já expliquei. Essa multa eu peguei a matéria, fiz um requerimento com o meu advogado e protocolei no IBAMA aqui de Teresina. Pô, até eu quero saber se essa multa existe no meu CPF, no meu CNPJ. Demorou 15 dias, o IBAMA respondeu. Nada consta, certidão negativa, certidão do Cadastro Técnico Federal, um catatal de documentos dizendo desconhecer a multa. Né? É óbvio que eu estou processando o site, processando o repórter, depois a imprensa de modo geral. Os canais ficam replicando isso aqui no Piauí, vários portais, né? E eu estou processando esse site e esse repórter hoje. Mas o estrago, meu amigo, já foi feito. Foi feito. É muito difícil você reverter isso, porque todo mundo dá muita atenção para a denúncia, mas ninguém... Primeiro que a mídia não costuma se retratar, e mesmo que se retrate, as pessoas parecem que ignoram, não tem o mesmo efeito. Né? As pessoas condenam a pessoa antecipadamente, né? Crucificam sem saber da realidade. Quer dizer, eu vou ganhar esse processo contra esse site, contra esse cara, daqui não sei quantos anos, não estou preocupado com dinheiro, provavelmente vai ser cesta básica. Mas e aí? Quem é que vai ficar sabendo quando eu ganhar esse processo contra esse sujeito? Né? Então, assim, o pai da verdade, né? Agora nós estamos com o pai da verdade e o gabinete do amor. Né? Bom, você falou aí que está preocupado, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque... independentemente da situação do país, enfim, as pessoas estão empreendendo, né? A gente está aqui acompanhando de perto, gente como você chegando de fora, investindo em função dessa febre do hidrogênio verde, tem muita indústria, muita empresa, muito investidor fora do Brasil, e uma indústria, um projeto desse atrai outros aqui locais. Eu me lembro no governo da Dilma, ela lançou a pedra fundamental de uma refinaria ali próximo a São Luís. E ali criou-se uma expectativa, muita gente vendeu o que tinha em outros lugares para abrir pousadas, restaurantes, acreditando que haveria um canteiro de obras para a instalação dessa refinaria, que nunca aconteceu, embora se tenha gastado muito dinheiro em cima desse projeto. Mas assim, do ponto de vista positivo, que está chegando, uma empresa que vem de fora termina gerando ou fomentando a instalação de pequenas empresas. É um efeito cascata. É um efeito cascata. Mas assim, mesmo diante de tanta insegurança, diante de tanta dúvida, a coisa precisa andar e muita gente está investindo. Eu queria que você avaliasse também um pouco isso. A minha preocupação é justamente em relação às diretrizes do governo federal. Os números da economia, essa reforma tributária que está sendo feita no escuro, a gente não sabe o que vai acontecer. O déficit, né? O governo vinha com resultados maravilhosos aí Todas as empresas públicas, as estatais, faturando, fechando o ano de 2022 no verde, e hoje todas no vermelho, e o déficit fiscal já vai aqui para 170 bilhões de reais. Exato. É isso que preocupa? É muito. Eu acho que vem quebradeira, vem coisa feia pela frente, já a partir do ano que vem, 2025. Não podemos deixar de esquecer que no nosso setor, no agro,
que a gente depende muito não só da questão política e econômica, como de clima, né? E o maior produtor de soja do Brasil, que é o Mato Grosso, está enfrentando talvez a pior crise hídrica das últimas décadas. Isso vai impactar nos números do ano que vem. Então, de um lado, você está vendo, digamos assim, uma falta de política séria nesta área. Por outro lado, tem as questões climáticas, né? Também. Esses números vão aparecer e vão impactar a economia do ano que vem negativamente, né? E toda essa parafernália que a gente está vendo o governo federal fazer de 38, 39 ministérios, de viagens, de sofá de 80 mil reais. Então, assim, se a pessoa que está chefiando, né, de motorista dessa locomotiva não dá um bom exemplo, como o Bolsonaro dava, um exemplo de austeridade, de economia, de enxugar a máquina pública... Parece que as pessoas se esquecem que o ex-presidente viajava para o exterior e se hospedava nas embaixadas, né? Douglas, esse cara teve aqui em Teresina. Olha, as pessoas confundem, sabe? Negócio de bolsonarista e tal, exposição. Não ganhei nada em me expor, não me arrependo, faria tudo de novo, não sou candidato, não tenho pretensão. Mas eu fiquei fã desse cara a partir de 2014, 2015, quando eu comecei a acompanhar ele no YouTube. E depois com as posturas dele, um cara sério, um cara simples, um cara correto, um cara digno. Eu acho que o povo brasileiro é que não estava preparado, e talvez não esteja, para ter um presidente tão sério, tão simples e tão honesto como ele. Né? Ele fechou torneiras de corrupção. O grande problema hoje do nosso país é a corrupção. Então, você tem exemplo de um presidente que ele foi condenado por corrupção em todas as instâncias. É só a gente lembrar como é que ele saiu, como é que ele foi libertado disso. Não falaram que ele foi. Ele não foi inocentado. Não foi inocentado. Ele simplesmente teve as condenações dele canceladas porque disseram que não deveria ter sido no Paraná. De CEP, né? CEP, cara. Então, assim, é surreal. Né? Surreal. Então, o que eu quero deixar claro para você não é questão de bolsonarismo. Não. Eu até te confidencio aqui, agora de forma pública, que eu até torço para que ele fique mesmo inelegível, porque ele não merece sofrer o que ele já sofreu durante 4 anos. O povo não merece tê-lo como presidente de novo. Eu torço que ele fique nos bastidores apoiando alguém da oposição que tem que se unir, tem que ter a humildade de se unir, né? Deixar a vaidade de lado e se unir para derrotar um cara que não deveria estar ocupando a cadeira que tá ocupando. Perfeito. Só para fechar aqui a nossa entrevista, acho que a gente já extrapolou aí a 1 hora que tinha prevista e saiu. A gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas assim, para fechar, vamos falar da tua área específica, do teu projeto lá, que a gente fala da Chapada Grande, mas lá tem um nome que homenageia a própria cidade, é Real Regeneração, né? O nome da empresa foi uma homenagem ao município, né? Real é Regeneração Agropecuária Limitada. Poxa, eu vou finalizar falando um pouco lá do nosso negócio, da nossa situação. Mas eu vou concluir, porque eu ia dizer que o Bolsonaro teve aqui o ano passado, entre o primeiro e o segundo turno, né? E eu fiquei impressionado, porque ele tinha um ministro, né, que era o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, de Teresina, morando em Teresina, e que foi recebê-lo no aeroporto. A gente estava lá, todos esperando o Bolsonaro chegar. Eu perguntei para o Ciro onde é que o Bolsonaro ia ficar hospedado. Se era no Metropolitan, se era no Blue Trio, se era na casa do Ciro. Ele falou, não, nem eu sei. Douglas, nós saímos do aeroporto, uma multidão no aeroporto, em comitiva, esse cara em cima de uma caçamba de caminhonete. Ele se hospedou no Exército, cara, aqui na João 23, no batalhão. No batalhão. Para economizar, Na Frei Serafim. Desculpa, na Frei Serafim. No BEC. Ele ficou hospedado lá, e nem o ministro-chefe da Casa Civil dele sabia onde que ele ia ficar hospedado. Você vê um cara simples, um cara humilde, um cara correto, um cara nota 10, um cara que nas horas de que não está sendo bombardeado, um cara brincalhão. Nós perdemos uma grande oportunidade, mas não adianta chorar o leite derramado. Falando um pouco da situação da Fazenda Chapada Grande hoje, nós estamos com o nosso negócio consolidado, a gente passou por um perrengue muito, muito grande, que era um terceiro obstáculo, que foi a questão da Suzano, do eucalipto. Isso a gente pode deixar até para uma outra conversa. Eu soube que parece que teve um tombo. Mas a gente fala disso depois, né? A Suzano é a mesma coisa da refinaria que você falou. Quantas e quantas matérias de capa de jornal aqui de Teresina, matéria de capa, eu não vi nesses 19 anos. Né? Que a imprensa publica o que a gente sabe que está sendo paga para publicar. Verdade. Falou de Suzano, falou de mineração em Paulistana, falou disso, falou daquilo. Agora
O que é, agora do Porto, enfim, o que é válido a gente tem que elogiar, né? Que o governo do estado do Piauí nesses 19 anos fez bastante rodovia, fez, parabéns, né? Que fez, não sei a que custo, né? Não sei se a custo correto ou a custo superfaturado, mas fez, parabéns. E agora fez aí aeroporto lá em Barra Grande para promover o turismo, parabéns. Então o que faz de bom a gente tem que elogiar. Agora o outro aí, o ex-governador, ia inaugurar semáforo em União. Eu vi aquela. A nossa fazenda, Douglas, ela está consolidada, graças a Deus. Se eu fosse dar um conselho para novos empreendedores aqui, era para redobrar a atenção, porque eu acho que esse governo federal ele não vai enxugar a máquina, pelo contrário, ele vai voltar a inchar a máquina pública para acomodar a companheirada. E a gente sabe que do couro sai a correia, o dinheiro não dá em árvore. Eles vão vir com tudo para sobretaxar. Vem quebradeira pela frente, vem coisa feia pela frente. Você já esteve em Cuba? 2 vezes. 2 vezes lá em Havana? Havana, Matanças, Varadeiro, Santa Clara, você viu? Cárdenas, Camagüey e Pinar del Rio. Não é diferente a gente ver do que ouvir falar? É bizarro, não é? É bizarro, porque eu não conheci só Havana, eu tive a oportunidade de viajar pelo interior de Cuba, né? Então eu tive numa cidade muito bonita, que na verdade não é uma cidade, é uma instância turística chamada Varadeiro, mas eu tive numa cidade muito pequenininha, uma cidade portuária chamada Cárdenas. E lá a situação é terrível, né? Numa próxima conversa a gente fala um pouco sobre Suzano, sobre eucalipto e sobre a comparação de Cuba, que é uma ditadura, com o que pode acontecer com o Brasil e que, se Deus quiser... Mas dentro de Havana, muito próximo ali de um prédio que lembra um pouco o Capitólio americano, que é um museu de ciências, muito próximo, acho que uns 6, 7 quarteirões, você já vê, acredita, até pensa que caiu uma bomba e não caiu. As pessoas moram ali, vivem ali. É um cortiço, né? É um cortiço. Eu estive lá em 2018, fui almoçar e jantar em restaurantes indicados por amigas da minha esposa e comida boa, bebida boa, mas o que te chama a atenção já de cara é quando você pede, bem atendido, eles adoram o brasileiro, você pede Wi-Fi. Wi-Fi. Não tem Wi-Fi. Não, porque se tiver Wi-Fi, o cubano vai acessar. Né? Não tem Wi-Fi, cara. Então já começa por aí. É o que me preocupa, né? Aqui no Brasil, essa questão da censura que nós estamos vendo o STF promover, né? Agora a indicação do Flávio Dino, que se auto-intitula um comunista e que o Lula comemora, né? Por ter colocado um comunista no STF. Então a gente está flertando de forma muito perigosa com o abismo, infelizmente. Meu amigo, vamos voltar em outras oportunidades a falar sobre esses temas que você falou. E foi muito esclarecedor aqui, não a nossa entrevista, mas a nossa conversa, nosso bate-papo. Foi um prazer revê-lo. A gente teve recentemente na confraternização do MOVE e é sempre um prazer. Muito obrigado. Parabéns pelo programa de vocês, por todo o trabalho que vocês têm feito aqui no Piauí. Acho que é uma oportunidade do empresário ter voz e vez, né? Tudo aí que vocês estão fazendo é louvável. Obrigado. A mensagem final aí é de agradecimento, gratidão, um desejo de um ótimo Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para todos. E eu sou um cara otimista. Apesar de toda a minha preocupação e de todo o cenário que a gente está vivendo, eu acredito muito ainda no Piauí e no Brasil. Tudo de bom para nós e para o Brasil, para o Piauí em especial. Para nós outros, como se diz lá em Cuba. E até o nosso próximo encontro. Viva a liberdade, carajo!